Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 2, exercício número 16. Vamos anunciado. Um rio que escoa uma vazão constante de 175 metros cúbicos por segundo é considerado para a geração de energia hidrelétrica. É decidido que uma barragem pode ser construída para coletar água e liberá-la mediante uma diferença de altura de 80 metros para gerar energia. Determine qual a potência que pode ser gerada com a água desse rio após o preenchimento da barragem. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a potência, tá? Aí que pode ser gerada em uma barragem de um determinado rio. Então, vou fazer o esquema aqui, tá? Eu tenho aí um rio, tá? Então, vou dizer que aqui eu tenho um rio fluindo, tá? Tava aí o rio fluindo, certo? E em um determinado ponto decidiu-se construir uma barragem, tá? Aqui construir uma barragem de forma que eu mantive aqui o nível do rio em um determinado ponto. Aqui vou instalar uma turbina, tá? Para fazer a geração de energia, sendo que essa barragem está aí a uma altura, né, coletando água de 80 metros. Então, o objetivo é calcular a potência gerada aqui pela turbina. Então, vou colocar aqui potência, o trabalho realizado na turbina devido ao fluxo aqui de água. Então, se a gente pegar dois pontos conhecidos, onde a gente conheça aí a energia, então se a gente considerar que o volume de controle como sendo esse nível aqui, pegando toda aí a barragem, a turbina e considerando o nível aqui embaixo, então esse é o volume de controle a ser considerado. A primeira lei da termodinâmica é essencialmente a expressão do princípio de conservação de energia. Então, considerando que a energia se conserva, a primeira lei a gente pode escrever como sendo a taxa de energia que entra no volume de controle menos a taxa de energia que sai do volume de controle tem que ser igual a zero, tá? Porque eu tenho aí considerando, né, que é um regime permanente, ou seja, não tem variação da energia do sistema com o tempo. Então a gente chega aí ao conceito que vai ser a energia que entra é igual a taxa de energia que entra, né, é igual a taxa de energia que sai. Que energia a gente tem aí no sistema? Aqui, se a gente considerar como sendo um ponto 1 e aqui um ponto 2, onde o fluido, que é a água, nesse caso, irá chegar, a gente tem que, para dentro do sistema, está entrando um fluxo de energia devido ao fluido. Então, a gente pode colocar aqui, energia que entra no volume de controle é a energia mecânica em 1 vezes a vazão mássica em 1. Essa é a energia que entra no sistema. Que energia que eu tenho saindo do sistema? Tenho aqui
a potência da turbina que sai do sistema conforme o fluido passa pela turbina, gera trabalho, ou seja, gera energia na turbina, que é a potência dela, mais a energia devido ao fluxo do fluido aqui na saída, ou seja, a energia mecânica no ponto 2, na superfície 2, vezes a vazão máxima em 2. Só que, como a gente viu, a gente tem um regime permanente. Então, da primeira lei da termodinâmica, a gente vai para o balanço de massa, né? A gente precisa aí do balanço de massa e a gente tem aí tudo que entra é igual ao que sai, né? Porque é regime permanente. Então, a vazão máxima em 1 vai ser igual a vazão máxima em 2, que a gente pode chamar de uma vazão máxima única, M ponto. Então, dessa equação aqui, a potência da turbina vai ser igual. Vazão máxima é a mesma, põe em evidência, que multiplica, mantém esse termo aqui positivo, esse termo vai para lá como negativo. Ele não deu a vazão máxima, ele nos deu a vazão volumétrica. Então a gente pode transformar aí essa vazão máxima em função da vazão volumétrica. Vazão máxima é a densidade do fluido, que nesse caso é a água, vezes a vazão volumétrica. E aqui a gente pode falar da energia mecânica, composta de 3 componentes. A componente cinética, que é dado por V ao quadrado, que seria V1 ao quadrado, sobre 2. Aí, mais a energia devido à pressão, que é a pressão em 1 dividido pela densidade, mais a cota, que é a energia potencial em 1, vezes a gravidade. E vamos ter menos a energia no ponto 2, que também é composta de 3 parcelas. É a velocidade média em 2 ao quadrado sobre 2, mais a pressão em 2 sobre a densidade, mais a cota em 2 vezes a gravidade, que seria a energia potencial. Então, se a gente analisar, né, aqui colocando o referencial da cota Z aqui embaixo, a gente tem que a cota Z2 ela é 0. Aqui a superfície é livre, a gente tem que é pressão atmosférica. Então esse termo é 0, porque a pressão atmosférica na escala efetiva é 0. Aqui a gente vai colocar 0. A gente tem ali, considerando um tanque de grandes dimensões, a energia cinética ali é praticamente desprezível. Então a gente corta esse termo e além disso a gente tem, considerando aí velocidade, vazão constante, considerando a mesma área transversal que corre aqui em cima, a que corre aqui embaixo também, ou considerando praticamente nula a água aqui, né? A velocidade aqui em 1, como aqui em 2. Esse termo se torna desprezível. Aí a pressão em 1 aqui também é atmosférica. A gente corta esse termo. E esse termo também a gente corta 1, praticamente desprezível. Ali grandes dimensões, a velocidade praticamente nula naquele ponto. Então, a gente chega aí que a potência da turbina vai ser a densidade da água, a vazão volumétrica, vezes a altura Z1, vezes a gravidade. Substituindo pelos valores fornecidos, a potência da turbina vai ser a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico no SI, a vazão volumétrica no SI, que é de 175 metro cúbico por segundo, aí vezes a altura Z1, a altura Z1 são os 80 metros da barragem, vezes a gravidade, considerando aí 9,81 metros
por segundo ao quadrado. Então, podemos calcular e vamos encontrar aí um valor de potências sendo 137,34 vezes 10 a sexta. Aí aqui, fazendo análise dimensional, esse metro cúbico vai cortar com esse metro cúbico. Aí aqui a gente vai ter quilo vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, massa vezes aceleração, que é Newton. Aí a gente vai ter, então, Newton vezes metro dividido por segundo. Tá? Newton vezes metro é Joule. Joule por segundo é Watt. Então, a gente pode dizer que a potência é 137. O 10 a sexta, prefixo do SI, responde ao mega. Então, 137 mega Joule por segundo, megawatt. Essa é a potência, tá? Que seria a potência ideal, considerando que a eficiência dessa turbina seja 100%. Ou seja, essa potência é toda a potência que a água, ou seja, esse fluido com 80 metros de altura pode gerar. Mas como a gente sabe, na realidade, né, na vida real, não acontece aí captação do 100%, geralmente tem aí uma eficiência menor, um pouco dessa potência aqui é perdida ali durante o processo, tá? Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!